Graça e paz, amados. Bom dia, boa semana. Nós estamos aqui hoje, eu sou a pastora Riane, da Igreja Batista Nova Canaã de Magé, e nós estamos começando agora mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Paralelamente, estão acontecendo outras aulas, mas aí estamos usando um aplicativo de conversa, e nós estamos aqui hoje para continuar o nosso curso de doutrinas bíblicas básicas. A gente teve então um domingo que a gente fez um apanhado geral, de todas as doutrinas bíblicas básicas, que vai estar lá no domingo retrasado, o vídeo que foi postado às 9h30 da manhã, entre 9h30 e 10 horas da manhã, Então tá lá no outro domingo passado nós falamos sobre a Bíblia, hoje nós vamos falar sobre Deus, E eu quero só postar a referência aqui, o material que eu estou usando como base de estudo, é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia com Meyer Pillman. Então, essa é a referência, quem quiser ler o livro, é um livro muito abençoado, doutrinas, explicando ali a palavra de Deus de maneira correta, de maneira clara, de maneira simples, conhecendo as doutrinas da Bíblia, o autor Meyer Pillman. E hoje nós vamos falar sobre Deus, Eu vou basear aqui o estudo, começar a dar o início ao estudo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, como Deus se apresentou para Moisés. Êxodo 3, versículo 14, diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, aqui Deus se apresenta para Moisés de uma forma pessoal, de uma forma relacional. E uma coisa que a gente vê na Bíblia, a Bíblia não está preocupada em explicar quem é Deus, em definir teoricamente quem é Deus, mas ela está preocupada em demonstrar, o caráter pessoal de Deus, demonstrar a natureza de Deus, o caráter de Deus. E ele se apresenta num contexto de relacionamento comum com o homem. Então, a gente não vai encontrar na Bíblia uma definição teórica de explicação sobre Deus, mas a gente vai vendo Deus se revelar a sua natureza, revelar o seu caráter, num relacionamento com as pessoas. E um texto que exemplifica muito isso para mim é esse texto quando ele se apresenta para Moisés, de acordo com a necessidade de Moisés. Moisés estava sendo chamado para voltar ao Egito como libertador do povo, que estava escravo lá no Egito. E Moisés, quando é chamado por Deus, quando Deus fala com ele lá na sarça ardente, Deus vai se apresentar para Moisés, dizendo, eu sou o que sou. É como se Deus dissesse para Moisés assim, olha, eu sou tudo que você precisa, Você vai dizer para o povo que o eu sou me enviou a vós, O eu sou, englobado tudo que Deus é. Então, a gente começa a pensar que Deus, ele não quer só ser conhecido por nós, ele quer ter um relacionamento para nós. Eu quero que o que fique hoje da nossa aula sobre Deus é que Deus quer ter um relacionamento com você. Deus não quer que você só o conheça, mas ele quer que você o conheça e você se relacione com ele. Deus, ele quer se revelar para você de uma maneira pessoal, prática, relacional, profunda e íntima. É isso que Deus tem para você, Deus, a maior definição, se a gente pudesse escolher uma palavra para definir Deus, eu acho que essa palavra é amor, Deus, ele é amor, em toda a sua essência, ele é amor. Deus criou o homem para ter intimidade, para ter relacionamento com ele. Deus criou o homem para andar com ele, conversar com ele todos os dias, na viração do dia.
Quando o homem pecou, o homem perdeu isso, perdeu o relacionamento, a intimidade, ver Deus face a face, ouvir a voz de Deus. Mas é Deus amando tanto ao homem, tanto, que a história da Bíblia vai mostrando Deus procurando uma forma de se relacionar novamente com o homem. E em Jesus, a Bíblia fala que através do primeiro Adão entrou um pecado no mundo, mas através do segundo Adão, Jesus, a comunhão foi restaurada. O problema da natureza adâmica, do pecado adâmico, foi resolvido em Jesus. E hoje nós podemos ter relacionamento com esse Deus de amor, com esse Deus que nos ama tanto, que deu o seu Filho único para que a gente tenha vida eterna, tenha também um relacionamento de intimidade com Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que habita nos lugares altos, o Deus Santo, mas um Deus também que por misericórdia e por amor habita dentro de nós. E eu queria começar falando hoje que Deus é tudo que você precisa. E Deus, Ele está muito interessado que você tenha um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Ele. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sou digna de falar com Deus, eu não sou digna de entrar na presença de Deus, eu preciso de um intermediário para fazer isso. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário para ser o único mediador entre você e Deus. Agora, a única coisa que você precisa é de Jesus, porque pelo nome de Jesus, você pode entrar na presença de Deus e chamar Deus de Abba Pai, e então ter acesso, ter comunhão e ter relacionamento. Não precisa mais de intermediários, não precisa mais de sacrifício, porque Jesus, Ele é o mediador. Jesus, Ele fez o sacrifício perfeito. E hoje você, aí, do jeitinho que você está, você pode se achegar a Deus através de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre Deus, né? E vamos começar um pouquinho sobre os nomes de Deus. Eu preparei um estudo bem simples. Esse livro que eu falei, de Meyer Billman, ele é um livro muito simples, muito fácil de entendimento. Eu tô vendo que o Douglas tá online aí. Douglas, eu sei que tem esse livro novinho aí, né? O meu tá aqui velhinho, gente, olha, o meu tá sem capa, eu tava com vergonha de mostrar. O meu, na verdade, né, quando eu casei, eu fiz uma coisa assim maravilhosa, né? Eu peguei todos os livros do meu pai de teologia, os estudos do meu pai feitos em máquina de... Como é que chama aquela máquina, gente? Eu ia falar máquina de escrever, né? Os estudos do meu pai feitos em máquina de escrever. Peguei os livros de teologia do meu pai e espertamente trouxe tudo aqui para casa, né? Então, esse livro aqui, eu falo que é meu, mas esse livro é do meu pai. Mas é um livro que dá para ver, né, do jeito que tá velhinho, como que a gente come aqui conhecimento da palavra de Deus. Como eu falei no início, eu acho que não tinha muita gente assistindo. O estudo é baseado nesse livro aqui, que vai dar para ver o nome do livro, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia, de Meyer Billman, né? Então, os nomes de Deus, né? A gente tem do hebraico Elohim. Elohim, a gente tem que significa o poderoso, todo poderoso, né? A gente canta em algumas músicas, né? Elohim, Elohim. Elohim significa o todo poderoso. Vamos partir desse princípio, né? Do que Deus falou a Moisés, eu sou o que sou. E a gente pensar aqui, né? Que Deus vai se revelar através, né, dos nomes que são colocados na Bíblia, revelando Deus, né? Tudo aquilo que a gente precisa, Deus tem. Ele é tudo que você precisa. Ele é o Elohim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas lá em Gênesis 14, 19, a Bíblia fala que Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, né? O Deus que está nos lugares altos, assentado no seu trono de glória, no seu trono de misericórdia. Ele também é o El Oadesh, o Santo. Ele é o Santo dos Santos. Ele também é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é
El Aman, Deus fiel. Ele é El Yeshua, né? Que é a salvação. Ele é também El Roi, aquele Deus que tudo vê. Salmo 139, Davi fala, né, que Deus vê tudo. Quando eu me deito, quando eu me levanto, Deus conhece o meu interior. Ele fala que Deus conhece até as minhas entranhas. Então Deus sabe. Deus me conhece quando eu vou trabalhar, quando eu volto, quando eu tô na minha família, quando eu tô, o que eu tô fazendo sozinha, né? Deus conhece na hora que eu tô deitada, as coisas que eu acho que só o meu travesseiro conhece. Deus conhece. Ele sabe, né, tudo. Então ele é o Roi, aquele que tudo vê. Então, vamos anotar aí para eu pedir para o pessoal da igreja pegar papel, se você quiser anotar. Gênesis 14, 19, El Elyon, o Deus Altíssimo. Josué 24, 19, El Aldesh, o Santo. Gênesis 17, 1, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deuteronômio 7, versículo 9, El Aman, Deus fiel. Salmo 68, 19, El Yeshua, a salvação. Gênesis 16, 13, El Roi, aquele que tudo vê. Aí a gente teve esses nomes do hebraico, Elohim, Deus poderoso. Agora a gente tem do hebraico Yahvé, né? Jeová, a gente usa, né, a palavra muito Jeová. Então, do hebraico Yahvé, a gente tem Yahvé, a gente fez duas divisões então, né? A primeira do hebraico Elohim, o poderoso, que aí a gente viu El Elyon, El Aldesh, El Shaddai, El Aman, El Yeshua, El Roi. E agora a gente vai ver do hebraico Yahvé, Jeová. E aí nós vamos ter também alguns nomes dentro dessa classificação. Nós vamos ter Jeová Jireh, Deus que supre. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que ele supre todas as nossas necessidades em glória. Davi falou, né? Eu fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então, Gênesis 22, 14 vai falar que ele é o nosso Yahvé Jireh, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Êxodo 15, 26, nós temos o Yahvé Rafá, o Deus que cura. Talvez você esteja precisando hoje da revelação do Deus Yahvé Jireh, que vai suprir todas as nossas necessidades em glória, que vai abrir portas onde não existem portas, caminhos no meio do nada, rios no meio do deserto, e vai suprir todas as tuas necessidades, porque Ele é o teu Yahvé Jireh. Mas talvez hoje você esteja precisando da revelação de que Ele é o teu Yahvé Rafá. Ele é o Deus que te cura, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e nas pisaduras dele nós fomos sarados. Então essa garantia você tem em Jesus, que Ele, a revelação de Deus como teu Yahvé Rafá. Está lá em Êxodo 15, 26. Mas em Êxodo 17, do 15 ao 16, nós temos a revelação de Deus como Yahvé Nissi. Deus é a nossa bandeira. Deus é que dá, né? A bandeira para mim, ela tem algum... O que eu penso quando eu penso numa bandeira? Primeiro eu penso no símbolo de nacionalidade, né? Então, Deus, Ele é a nossa bandeira. A nossa nacionalidade hoje é o céu. A gente mora no Brasil, mas Pedro fala que a gente está aqui como peregrino e como forasteiro, né? A gente está aqui de maneira passageira, né? Hoje nós vivemos no reino de Deus, né? São dois reinos, o reino do mundo, que é o reino governado por Satanás, e o reino de Deus, que é o reino dos céus, governado por Deus. E aí Ele é o nosso Yahvé Nissi,
Ele é a nossa bandeira. E quando eu penso em nacionalidade, eu penso em características de um povo, né? Um povo que fala a mesma língua, que tem os mesmos costumes, que tem os mesmos valores, né? Que tem, né, ali características em comum. Então, quando eu penso que Deus é o nosso Yahvé Nissi, eu penso que nele nós temos uma nova nacionalidade. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. A nossa eternidade começou quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Viver essa realidade é saber que quando essa casa terrestre se desfizer, o nosso espírito vai se encontrar com o Pai, né? E a nossa eternidade, ela já começou quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Essa casa terrena vai se desfazer, mas um dia nós vamos receber um corpo glorificado também e vamos viver eternamente com Ele. Então você tem uma nova nacionalidade, você tem que falar de um jeito diferente, teu jeito tem que ser santo, teu comportamento tem que ser santo, tua vestimenta tem que ser santa, seu alimento não pode ser constituído, né? Jesus fala assim, olha, nem só de pão vai viver o homem, né? Mas tem que viver da palavra de Deus, tem que ser o teu alimento. Mas como eu penso em bandeira também, aí eu não sei se eu estou viajando um pouquinho, eu penso na bandeira como quem está na guerra, a bandeira como aquele que vai na frente direcionando o caminho, como ele que está na frente da nossa batalha, ele é o nosso general de guerra, ele está na frente, mas ele também está direcionando o caminho, ele está abrindo o caminho, ele está mostrando aonde vai. Então, ele é a tua bandeira, ele dá a definição de quem você é. Ele é o teu Yahvé Nissi. Então, dentro dessa classificação do Yahvé, né, quer dizer Jeová, a gente tem Yahvé Jireh, Gênesis 22:14, Deus que supre todas as nossas necessidades. Êxodo 15:26, Yahvé Rafá, o Deus que cura. Êxodo 17, do 15 e 16, Deus é a nossa bandeira, Yahvé Nissi. Em Juízes 6:24, vai falar que ele é o nosso Yahvé Shalom, o Deus de paz. Talvez o que você precise hoje seja esse Yahvé Shalom que te dá paz, a paz que excede a todo entendimento, a paz que não depende de circunstâncias, aquela paz mais doce que você sabe que você pode estar vivendo no meio de crise, no meio de uma pandemia, mas quem é a tua bandeira é Deus, e esse Deus que é o teu Yahvé Nissi, ele é Deus na tua vida, e ele é o teu Yahvé Shalom, é o Deus que te dá paz, o Deus que te dá paz sobrenatural. Então a gente tem aí Juízes 6:24, Yahvé Shalom, Deus de paz. Em Salmos 23, versículo 1, Yahvé Roi, né? Deus é o nosso pastor. E a Bíblia fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor que guia as ovelhas para longe do perigo, que nos leva aos pastos verdejantes, que nos leva à sombra, à água de refrigério, né? O bom pastor que vai atacar os nossos inimigos, o bom pastor que vai usar o seu cajado para nos trazer para perto, né? E para cuidar e para nos deixar na presença dele. Então ele é o Yahvé Roi, né? O bom, ele é o nosso pastor. E Jeremias 23:6 fala que ele é o Yahvé Tzidkenu, né? Que é Deus é a nossa justiça, né? Deus é a nossa justiça. E aqui eu quero fazer um adendo. Tem gente que confunde justiça com vingança, né? A Bíblia não fala que Deus, ele... Aqui quando a gente está falando de justiça, a gente está falando também do preço do pecado. Deus, ele é a nossa justiça. Então, quando a gente está falando de justiça, a nossa justiça é Jesus. Porque o salário do pecado
é a morte, mas Jesus, ele foi lá, ele pagou o preço do pecado, ele morreu por nós e ele se fez justiça diante de Deus. Então, né, a justiça de Deus em nós é Jesus. A justiça de Deus que pagou o preço do pecado, ele morreu a nossa morte para pagar o preço do nosso pecado e hoje nós temos vida e comunhão com Deus. Então, ele é a nossa justiça. Jeremias 23:6. Yahvé Tsidkenu, Deus é a nossa justiça. E Yahvé Shammah, Deus está presente, a presença de Deus está no nosso meio. Está lá em Ezequiel 48, versículo 35. Então, para a gente recapitular aí rapidinho, dentro da divisão do hebraico Yahvé, quer dizer Jeová, nós temos Yahvé Jireh, o Deus que supre, Yahvé Rafá, o Deus que cura, Yahvé Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, Yahvé Shalom, o Deus que traz paz, Yahvé Roi, Deus que é o nosso pastor, Yahvé Tsidkenu, Deus é a nossa justiça, Yahvé Shammah, Deus está presente. Numa outra divisão, nós temos aqui do hebraico Adonai, o Deus que deve ser obedecido. Aponta para a autoridade única de Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Rei. Ele é o nosso Adonai, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, a autoridade absoluta sobre as nossas vidas. A palavra dele é inquestionável, infalível e nós temos que obedecer. Ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer ao Deus Todo-Poderoso, Supremo e Poderoso. E agora nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Nós falamos sobre os nomes de Deus e agora nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Eu separei aqui, né, entre os atributos pessoais e os atributos morais de Deus. Atributos pessoais são os atributos que só Deus tem, são única e exclusivamente atributos de Deus, né? Nós não temos esses atributos, ele tem, né? Mas nós temos os atributos, eu dividi entre atributos pessoais e atributos morais de Deus. Atributos pessoais são exclusividade de Deus, só Deus tem, né? Mas os atributos morais, eu acredito, né, que seja a vida de Deus em nós, né? Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, né? Eu creio que Deus estava ali soprando a imagem e semelhança de Deus, os atributos de Deus, a imagem e semelhança. Deus, quando criou o homem, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não significa que você tem os poderes de Deus, né? Que você tem o narizinho de Deus, o cabelo de Deus, as bochechas de Deus, não, né? Significa que foi soprado nas narinas de Adão os atributos morais de Deus, né? O homem foi criado para amar como Deus ama, para ter paz, como Deus tem paz, para ser misericordioso, para ser perdoador, né, para ter santidade, né? Então eu acredito que a imagem e semelhança de Deus, os atributos morais de Deus, né, a natureza divina, né, que foi soprada nas narinas de Adão, mas Adão perdeu isso, né, quando Adão pecou, né, essa natureza divina, o fôlego de vida que ficava ali no espírito de Adão, quando Adão pecou, né, isso foi retirado de Adão, não podia mais ter comunhão entre Deus e o homem. Então, os homens ficaram como, né, defuntos ambulantes, né? O homem sem Deus é como um defunto ambulante. Ele anda, ele fala, ele come, ele dorme, mas ele não tem vida. Falta aquela partícula de vida, né, que foi assoprada nas narinas de Adão,
né? E essa partícula divina, ela deixou a falta dela, né, por causa do pecado, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então o espírito do homem ficou morto, ficou vazio, né? E todas as pessoas sem Deus, elas têm um vazio interior, tem um buraco dentro delas que elas procuram preencher de várias formas, né? Tentam preencher através de religiões falsas, tentam preencher através de tantas coisas. Eu lembro que na minha primeira aula de psicologia, um professor, acho que era epistemologia, né? Acho que era, não lembro. Lembro do nome do professor, mas não lembro exatamente a matéria. Mas eu lembro que ele pegou o quadro naquela época e ele fez um V enorme no quadro, né? E ele fez um monte de Vzinhos, ele fez um V enorme, ele encheu o quadro de Vzinhos pequenininhos. E ele falou que o homem, ele tinha um vazio interno muito grande, que era esse V muito grande, que esse V era a força motriz que levava o homem à energia vital, que levava o homem a estar sempre querendo algo, buscando algo, não encontrando esse algo, e esse não encontrar, levando esse homem a buscar sempre, a crescer sempre, e estar sempre em busca de algo, né? E ele fez os Vzinhos, que eram os vazios existenciais, os vazios, né, causados por traumas, causados por mágoas, causados pela vida que acontece. E ele falou assim, olha, não tenham, né, a ilusão de que vocês vão resolver esse grande V aqui, não. A gente vai resolver esses V's pequenos, né, que estão em volta, os pequenos vazios. Esse V grande, né, ele é o que gera energia vital e vai levar a pessoa sempre a estar buscando por algo, pelo que ele disse ali, esse algo que o homem achava que nunca ia encontrar, mas que dava força para ele continuar vivendo. Mas um dia, amados, no dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, esse V foi trocado por um J. E o grande vazio existencial que existia na minha vida foi substituído por um J de Jesus. E hoje Jesus habita dentro de mim e o grande vazio foi preenchido por Jesus. E aquele que estava morto em Jesus, ele vive, porque o seu espírito estava morto, mortificado pelo pecado. E se nós éramos antes defuntos ambulantes, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, aquilo que Adão perdeu foi restaurado. A imagem e semelhança de Deus foi restaurada. Agora, no segundo Adão, nós nos reconciliamos com Deus e nós temos restaurados em nós tudo aquilo que Adão perdeu. Hoje o nosso espírito é vivificado porque o Espírito Santo de Deus, ele voltou a habitar dentro de nós. E assim como Adão foi criado para amar, para perdoar, para ter paz, para ser santo, nós agora também somos restaurados em Jesus para viver a imagem e semelhança, os atributos morais de Deus. Amém? Se você tem um grande vazio dentro de você, substitua esse V pelo J. Seja preenchido por Jesus e tenha o seu vazio resolvido e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então, falei isso tudo que eu falo demais, né, gente? Mas eu preparei uma aula pequena com a esperança de que eu conseguiria falar pouco. Mas, vamos lá. Né? A gente divide, então, entre atributos pessoais que pertencem só a Deus e os atributos morais, né? Que criaram o homem à imagem e semelhança de Deus e que capacitou o homem para ter atributos morais como Deus tem. A própria presença de Deus, fôlego divino, fôlego de vida dentro do homem e hoje o Espírito Santo habitando dentro de você. São atributos pessoais de Deus. Deus é eterno, só Deus é eterno, né? Deus não tem começo e não terá fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é infinito, ele não está preso a tempo, a espaço, ele é imortal, né? A gente tem os textos de referência para quem estiver anotando. Isaías 40, 28, Gênesis 21, 33, Salmo 48,
14, Tiago 1:17. Deus é eterno, ele é o alfa, ele é o ômega, ele não tem princípio, ele não tem fim. Nós vamos viver a eternidade com ele. Nós, vamos ser infinitos, A gente vai passar da morte para a vida e vamos ser infinitos. Mas nós tivemos um começo. Deus não tem um começo, Nós tivemos um começo, mas não teremos fim. Nós vamos viver eternamente com ele. Com ele ou com o diabo, gente? Tem dois caminhos. Vamos lembrar disso. Só existem dois caminhos, Jesus e o diabo. Se você seguir pela porta que é estreita, pelo caminho que é estreito, que é Jesus, você vai morar eternamente com ele no céu. Mas se você escolher a porta larga, o caminho que é largo, você vai morar no inferno, num lago de fogo e enxofre, para sempre também, Mas a escolha hoje é sua. E Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então a decisão hoje é tua. Ele já fez a parte dele. Ele morreu na cruz do Calvário por você, para que você seja salvo, Então Deus, ele é eterno. E qual a diferença disso pra gente? Deus, ele não está preso a tempo, a espaço, Deus não é temporal. Eu costumo falar, que Deus fez a cronologia para o homem. Deus criou a terra, Deus é anterior à terra, Então eu falo assim, Deus está aqui, Deus, o tempo dele é kairos. Então Deus está aqui. Ele é eterno, não tem princípio e não tem fim. Ele tá aqui, ele é kairos, ele é Deus, ele não tem princípio, ele não tem fim. Aí Deus foi lá e Deus criou a terra. E quando Deus criou a terra, Deus criou, fez separação entre o dia e a noite. Deus criou os anos, os meses, os dias, as horas e os segundos. E aí a gente foi tendo o tempo cronos, a cronologia do que a gente vive, aqui na Terra, Então a gente foi criado e a gente vai viver eternamente. Mas hoje, enquanto a gente está nesse corpo humano, a gente vive uma cronologia, A gente tem essa cronologia, vida terrena, ela vai ter princípio, meio e fim. Mas o tempo kairos de Deus está aqui. Não é preso a tempo, não é preso a dia, não é preso a mês, não é preso a ano. A cronologia foi feita para a Terra, enquanto o homem está aqui na Terra. Por isso que a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Por isso que às vezes Deus está aqui kairos. Você pede aqui no tempo cronos e você pede, Deus fala, Deus, me dá isso em nome de Jesus. E Deus fala, eu faço. Aqui no tempo kairos ele fala, eu faço. Mas ele está vendo o hoje, o amanhã, o depois, E isso para você, o que Deus falou hoje, que faz, isso pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque ele é kairos, Então o tempo dele, ele conhece o teu começo, o teu meio, o teu fim. Mas uma coisa que eu posso te garantir, se ele disse que vai fazer, ele vai fazer, ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, amados, Deus é kairos, o tempo de Deus é eternidade. O tempo de Deus não tem dias, meses, anos, é atemporal. Deus criou a cronologia para a Terra e nós vivemos hoje dentro aqui num espaço chamado cronologia, que está para o homem, o tempo cronos. É o tempo onde eu nasço, onde eu envelheço, onde eu morro. Mas quando eu morro, eu saio do cronos e venho para o kairos. A diferença é que Deus, ele começou no kairos. Então ele não começou, na verdade, Deus sempre existiu no kairos. Então ele não tem começo, Ele é eterno. Mas nós começamos no cronos, então nós temos começo. Mas quando nós chegarmos ao final do nosso cronos, da nossa vida terrena, nós vamos passar para o kairos e vamos viver também num tempo que não é marcado por dias, meses, anos, mas que também é atemporal com Deus. Então, o tempo de Deus é kairos, o tempo feito para o homem viver aqui na Terra é cronos. O homem é infinito, começou no cronos, mas um dia vai passar, dessa Terra para viver no tempo kairos com Deus. Deus
atemporal, Deus eterno, o alfa e o ômega não tem princípio e não tem fim. O homem infinito tem princípio, mas também não vai ter fim, certo? Então Deus, ele é o único que é eterno, né? O único Deus eterno é ele. Ele é o único Deus, aliás, o único Deus verdadeiro, Deus supremo, é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus dos nossos pais. Esse é o nosso Deus, o Elohim, o El, Yeshua, Adonai, o nosso Deus, o único Deus, o Deus eterno. Deus, ele está além de tudo. Deus está além do universo. Deus criou o universo. Deus criou a terra. Deus não está sujeito a limitações. Deus é mais alto do que tudo. Deus é mais alto que nós. Você imagina um Deus que com a palavra dele, todas as coisas que nós conhecemos foram criadas. Esse é o teu Deus, né? Outras características de Deus. Deus é espírito. Né, os textos aqui são João 1,18, 1 Timóteo 1,17. Como Deus é espírito, nós não podemos vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo com os nossos sentidos humanos. A gente não vai tocar Deus com as nossas mãos humanas, não vai sentir Deus, né, com os nossos sentidos humanos, mas ao invés disso, Deus é espírito e nós temos que conhecê-lo em espírito, através da nossa fé. Pedro falou assim, olha, o mesmo Deus que não vemos, mas cremos. O mesmo Deus que ainda que nós não vejamos, nós amamos. Ele fala lá que ele nos dá uma alegria indizível e cheia de glória, uma alegria que eu não posso definir com palavras e cheia de glória, que nos exulta, né? Mas é um Deus que nós não vemos com os nossos olhos humanos, que nós não tocamos com os nossos sentidos humanos, mas que nós cremos pela fé e nós os conhecemos em espírito. Toda relação com Deus se dá através do nosso espírito. Então, Deus não pode ser explicado ou racionalizado. A gente canta que ninguém explica Deus. Deus não pode ser explicado, racionalizado, né? Deus ele é espírito e ele precisa ser revelado a nós em espírito. A primeira coisa, ele precisa habitar dentro de você para vivificar o teu espírito, e ele vai habitar em você quando você aceitar a Jesus como teu Salvador, e aí Deus vai ser revelado a você em espírito, e revelado a você em espírito, você vai viver em espírito, você vai conhecê-lo em espírito, você vai viver com ele em espírito, você vai adorar a ele em espírito e em verdade. Ninguém explica Deus. Você não vai viver Deus tentando explicar, racionalizar. Não vai ser pela lógica humana, é pela fé, através do nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Deus, então, ele é espírito. Deus é único. Tem gente que fala que todo caminho leva a Deus. Não, não leva não, né? Tem gente que fala que existem vários deuses. Não, só existe um Deus. Deus é único. Gênesis 24, versículo 3 e versículo 7. Gênesis 24, versículos 3 e 7. Daniel 2, 47. A Bíblia mostra que há somente um Deus e não há outro Deus além dele. Deus é único. Amém? Só existe um Deus, esse é o nosso Deus, é o Deus de Israel, como eu falei, e hoje é o nosso Deus. Deus é único. E Deus, ele é pessoal. Deus, ele não é uma força, né? Deus não é um princípio, um poder, uma energia que emana. Deus é uma pessoa,
né? Uma pessoa que quer se relacionar com você. A gente falou que ele é espírito, ele não tem um corpo humano, mas ele é uma pessoa, né? Qual a diferença disso? Ele não tem um corpo humano, mas ele é uma pessoa. Ele quer se relacionar com você. Ele é um Deus pessoal, né? Isaías 40, versículos 13 e 14 diz que ele pensa. Filipenses 1:11 diz que ele deseja. Oséias 11, versículo 1 diz que ele sente amor. Números 25, 3 diz que ele se ira. Salmos 103, 13 diz que ele sente compaixão. Sofonias 3, 17 diz que ele sente alegria. Então Deus é uma pessoa. E eu fiquei pensando aqui, né, a melhor maneira de exemplificar Deus como pessoa se relacionando com o homem, eu acho lindo, né, como Deus se relaciona com Moisés, gente, né? Moisés era chamado amigo de Deus, homem com intimidade com Deus, né? E Deus se relaciona com Moisés de uma forma muito interessante, muito pessoal. Deus se irava com o povo quando o povo pecava, né? Tem uma hora ali que Deus fala assim, né? Moisés, o povo tá pecando, eu não aguento mais, eu vou destruir o povo, eu vou matar o povo. Aí Moisés fala uma coisa, gente, que mexe comigo como líder. Eu fico pensando assim, qual o nosso amor hoje como pastores, né? Você que é líder da casa do Senhor, líder da igreja, né? Qual o teu nível de amor? Porque Moisés chegou e falou para Deus assim, qual o teu nível de intimidade com Deus em relacionamento e qual o teu nível de amor, né? Você olha que Moisés tinha uma intimidade com Deus, né? Antes do véu ser rasgado, antes da graça. E hoje você tem a graça, tem o véu que foi rasgado, você pode entrar na presença de Deus com intimidade, mas Moisés ousou ter uma intimidade aqui, que quando Deus fala, eu vou matar o povo, né? Moisés, olha, não dá mais, o povo tá pecando, Deus tá virado com o povo. Moisés chega para Deus e fala assim, olha, foi você que chamou esse povo, né? Você que foi lá, tirou o povo do Egito, você me chamou, me mandou ir lá no Egito, tirar o povo. Agora você não vai destruir esse povo, não. Como quem diz assim, você que chamou, você que tirou, né? E Moisés chega a fazer uma coisa com Deus e fala assim, se for para matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Gente, você tem esse amor pelas pessoas que você lidera, olha... Moisés colocando em xeque a salvação dele, né? E a intimidade dele de falar com Deus, de interceder pelo povo. Uma outra coisa, né, do relacionamento íntimo de Moisés com Deus é quando Deus fala para Moisés assim, Moisés, o negócio é o seguinte, se você quiser, você entra na terra prometida. Só que você vai, entra, Canaã tá lá, você vai, eu vou deixar você entrar na terra, só que eu não vou. Você vai sozinho. E Moisés fala para Deus que sem a presença de Deus, ele não vai. Significou isso para Moisés, dizendo, eu prefiro viver no deserto com a tua presença do que receber a promessa para não ter a tua presença. É melhor o deserto com Deus do que a promessa sem Deus. Isso significou para Moisés morrer sem ver a terra prometida, morrer no deserto, mas ter o privilégio de morrer na presença de Deus, ter o corpo sepultado pelo próprio Deus. Amados, Deus, ele é uma pessoa, né? Então, como pessoa, ele te ama, ele perdoa, ele sente compaixão, mas ele também, ele se ira, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sente ciúme de nós quando nós pecamos, ele se magoa quando nós pecamos. Deus, ele é uma pessoa, ele quer ter um relacionamento com você, ele quer ouvir a tua voz, ele quer ser o teu pastor, mas ele também quer ser o teu melhor amigo, ele quer ser o teu maior conselheiro. Você imagina que foi restaurado por Deus e que Adão perdeu. Então agora, não só na viração do dia, tardinha como Adão fazia, mas o tempo todo, você tem o Espírito de Deus dentro de você, um Deus que sabe todas as coisas,
você pode pedir a Ele conselhos, opiniões, você pode ouvir a voz dele, né? Quanta decisão errada você deixaria de tomar se você tivesse parado para ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus e seguir a direção de Deus. Deus quer te orientar. Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer ser o teu conselheiro, o teu psicólogo, o teu melhor amigo. A Bíblia fala que você é ovelha. A ovelha conhece a voz do seu bom pastor. Quanto tempo você não bate um papo com Deus? Você não ouve a voz de Deus? Você não ouve uma direção específica de Deus para uma área da tua vida? Né? Uma outra coisa, né? Deus é trino, nós acreditamos na trindade. Deus, ele é um Deus, ele é único, mas ele se revela, o homem ele é único, mas ele se revela ao homem de três formas diferentes, né? Em função das três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus é trino, Deus é único, mas ele se revela ao homem de maneira trina. Deus é um, mas a maneira dele se revelar é através do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente ouve muito a fórmula da água, H2O, né? Que tem várias formas de se mostrar, sólido, líquido, três formas de se mostrar, sólido, líquido e gasoso, mas é o mesmo H2O, a mesma fórmula, né? É o mesmo Deus, é o Deus único, mas no relacionamento com o homem, ele se mostra através de três formas, três funções diferentes, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um só Deus, é Trindade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são um, os três são Deus, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas, né? Nós não somos darwinistas, nós não acreditamos, né, na evolução das coisas, nós acreditamos na palavra que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, que Deus formou o homem a partir do barro, né? Nós acreditamos que todos nós somos descendentes de Adão, né? Então, nós cremos que Deus é criador de todas as coisas. A gente tem alguns textos aqui, Jó 4, versículo 17, diz que ele é o criador de todas as coisas. Gênesis 22, 14, fala que ele é o sustentador e o provedor. Deus é o teu sustentador, Deus é o provedor. Deus é o soberano, ele é o governante sobre todo o universo. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Tudo está debaixo do controle, da permissão e do governo do Deus Altíssimo. Deus, ele é santo, ele é o santo de Israel, ele é o Deus perfeito, ele é separado da sua criação, quando a criação foi contaminada pelo pecado, porque ele é santo, mas ele é o Deus que foi reconciliado com o homem, quando Jesus veio à terra e morreu para justificar dos nossos pecados. Deus é o Deus todo-poderoso, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o líder pessoal de um exército celestial, grande e poderoso. Ele é o Deus que peleja batalhas, é o Deus que derrotou todos os inimigos quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele é o Deus que estabelece o seu reino de paz, de justiça, seu reino de glória, né? Essa é a característica de Deus mais usada por Davi, um Deus guerreiro, um Deus de batalha, um Deus que estabelece o seu reino, né? É um Deus guerreiro, um Deus que sempre triunfa, é um Deus que batalha, é um Deus libertador e cheio de glória, é o nosso general de guerra, o Deus que não perde uma batalha, um Deus que já derrotou a Satanás quando ele, morreu na cruz do Calvário por nós, que expôs Satanás à vergonha pública quando Jesus morreu na cruz do Calvário, derrotou todas as obras de Satanás, e quando ele morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Esse é o teu Deus, o valente de Israel, o Deus que vem a teu favor, o Deus que diz
diz lá no Antigo Testamento que nessa peleja você é Deus que peleja por você, é Deus que batalha por você. Então ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus guerreiro, Deus valente. Esse é o teu Deus, amado, é o teu general de guerra, é o Deus Todo-Poderoso, cheio de glória, o valente de Israel. Deus também, ele é o Deus fiel. A Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. A Bíblia fala assim, Deus falando, eu cumpro a minha promessa, não é por causa de vocês, mas é por causa da minha palavra que foi empenhada a vós. Quando Deus promete uma coisa, ele vai cumprir. Não por causa de nós, porque nós somos falhos, não merecedores, mas por causa da palavra dele que não volta atrás. Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. A palavra dele não muda. O amor dele não muda. Ele é fiel, amado. Tudo que ele te prometeu, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Amém? E eu separei entre os atributos pessoais e os atributos morais. Atributos pessoais, só Deus tem, né? E para a gente terminar os pessoais, são os mais clássicos. Deus, ele é onipresente, ele é, né? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente falou que Deus é espírito, ele não está limitado a um corpo, a tempo, espaço. Então ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, em todas as épocas ao mesmo tempo, né? Então ele é um Deus que tudo vê, né? Ele é um Deus que tudo sabe, ele é um Deus que tudo ouve, né? Ele é um Deus onisciente, só Deus sabe de todas as coisas, só Deus vê tudo, gente. Diabo não pode ler pensamentos, diabo não pode ler sentimentos. Só Deus é onisciente, só ele é onipresente, né? Então ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, só ele é onisciente, só ele sabe de todas as coisas, só ele conhece pensamentos, sentimentos, ações, só ele te conhece, né? Ele te conhece mais do que você mesmo, mas ele também é onipotente, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é eterno, ele é único, ele é santo, o santo dos santos, ele é fiel, ele é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é Espírito, ele é um Deus pessoal, ele quer ter um relacionamento com você, ele é o Criador de todas as coisas, amém? Mas temos características também, que são características morais de Deus, que são a imagem e semelhança que Deus soprou nas narinas de Adão, que Adão perdeu quando pecou e que o segundo Adão, Jesus, restaurou quando morreu na cruz do Calvário. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito de Deus volta a morar dentro de nós, o nosso espírito que estava morto é vivificado e pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nós vamos, né, ter aquilo que Adão perdeu, nós vamos ter restaurados. Então são os atributos morais de Deus. Deus, né, ele é amor, né, a maior essência de Deus é amor, Deus é amor, a definição da palavra de Deus é amor, mas você é capacitado para amar como Deus ama. Deus é perdoador, ele perdoa os nossos pecados, ele está sempre disposto a dar uma segunda chance, né? A Bíblia fala que ele não vai, né, te negar uma segunda chance, a Bíblia fala que ele não vai te condenar, mas ele vai estar sempre disponível para você, disponível para recomeçar, para te dar mais uma chance. Quando eu penso que Deus é amoroso, misericordioso, ele é compassivo, né, perdoador, eu sempre penso na situação de Jesus lá com os discípulos, ceando com os discípulos, lavando os pés dos discípulos. Eu sempre penso assim, né, fala sério, se fosse eu e você, né, Deus onisciente, sabe todas as coisas, né? Mesmo antes de acontecer. E aí Jesus ali, você lavaria o pé de Judas, sabendo que Judas te trairia com um beijo? Você lavaria o pé de Pedro, que ia te negar?
daí a pouco, mas Jesus não olhou as circunstâncias, Jesus não olhou, né, quem, mas ele simplesmente amou, ele simplesmente serviu. Ele que é Deus, é um Deus que serviu, né? E aí eu fico perguntando para você hoje, você foi capacitado para amar como Deus ama, para amar sem olhar a quem? Para amar, o amor de Deus é o amor ágape, é um amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, é um amor que jamais acaba, é um amor que é paciente, que é benigno, que é bondoso, um amor que não se irrita, não se exacerba, não se envaidece, que não é orgulhoso, né? Esse amor é o amor ágape de Deus, é o amor que você foi chamado para dar. Você ama, você serve, mesmo que seja para Pedro, mesmo que seja para um Judas, a tua essência é amor. E você não pode deixar de amar, porque simplesmente quando você aceitou a Jesus, a tua essência foi mudada. Hoje você consegue olhar com os olhos de Deus e você consegue amar, ser compassivo, ter compaixão. Você consegue, né, ser perdoador. A Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo que habita dentro de você é amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio, temperança, né? É o fruto do Espírito Santo. Você tem que ter, né, bondade. Bondade quando você é bom como Deus é bom, é um atributo moral de Deus. Você é bom como Deus é bom, você não é malicioso, né? Você é simples, você tem uma inocência no teu coração, você quer, né? Você tem um coração bom, é diferente de ser benigno, né? Deus, ele é bondoso, mas Deus também é benigno. Benigno é uma atitude, uma ação, é fazer o bem. Tem gente que é boa, mas não transforma a sua bondade em ação, né? A benignidade é quando eu faço o bem a outra pessoa. Então Deus, ele é bondoso, ele é benigno, ele é amoroso, ele é um Deus de paz, e você pode ter essa paz que o Espírito Santo te dá, e você pode ter a alegria do Espírito Santo dentro de você. Deus é um Deus longânimo, um Deus paciente. Você tem esse fruto do Espírito, essa característica, né? Porque é um fruto só, essa característica do Espírito de Deus que habita dentro de você. Você pode ter domínio próprio, você pode ter temperança, né? Então, Deus, ele é justo. Você também tem que ser justo como Deus é justo, né? Deus, ele é santificador. Você pode ser santo, santificado pelo Espírito de Deus que habita dentro de você. Deus é um Deus perdoador. Você precisa perdoar, você precisa resolver o teu passado, você precisa resolver o teu relacionamento com as pessoas. Pastor, eu não sou capaz de perdoar, o Espírito de Deus habita dentro de você, amado. Pastor, eu não sou capaz de amar, o Espírito de Deus habita dentro de você e o amor de Deus já foi derramado no teu coração. O apóstolo Paulo fala isso pra gente lá, os Romanos, né? Então já foi derramado, ele já está dentro de você. Deus, ele é amor. Deus é justiça. Deus é alegria. Deus é paz. Deus é santidade. Deus é perdão. Deus é compaixão. Deus é misericórdia, né? E tudo isso foi restaurado em você quando você aceitou a Jesus e se tornou templo do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo que habita dentro de você, ele te capacita, né, a ser amoroso, a ser bondoso, a ser benigno, a ter paz, a ter alegria, a ter domínio próprio, a ter temperança, a ter paciência, a ter fé. O Espírito de Deus te capacita a ter um amor ágape, que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse amor que jamais acaba. É esse amor que a noiva de Cristo, né? A igreja do Senhor, restaurada, lavada e remida. A igreja que é templo, habitação do Espírito Santo de Deus, ela precisa ter. E em espírito também, nós somos capacitados
para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus, então, ele é digno de toda adoração, toda adoração. A Bíblia fala que Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. A adoração é diferente de louvor. Adoração não é só louvar, louvar é elogiar. Eu posso elogiar com músicas, eu posso elogiar com poemas, eu posso elogiar com palavras, mas adoração é um estilo de vida. Adorar é quando eu coloco Deus acima de todas as coisas. E quando eu o adoro, eu o sirvo, né? E eu declaro que Ele é Senhor da minha vida. E eu me rendo a Ele, me rendo à sua autoridade, me rendo ao seu governo, né? E eu o adoro acima de todas as coisas. Quando eu escolho que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Então eu vou terminar dizendo que Deus, Ele é digno da tua adoração. Ele é digno, né, da tua adoração. E Ele é um Deus atuante. Ele é um Deus que quer agir na tua vida e através da tua vida pelo Espírito Santo que habita dentro de você. E João 5:26, ele fala que Deus é a fonte de vida. Jesus fala que aquele que está nele nunca mais terá sede, né? A Bíblia fala que ele é a fonte de águas vivas, que aquele que está nele nunca mais vai ter sede. Venha, a fonte das águas, beba, porque ele é a fonte de água viva. A Bíblia fala que do teu interior fluirão rios de água viva. E para a gente terminar, Deus é o nosso Pai. Olha que coisa tremenda, né? Deus é o nosso Pai. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho único, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós. Mas quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou mais como Filho unigênito de Deus. Ele ressuscitou como primogênito da criação. Porque em Jesus todos nós podemos ser chamados filhos de Deus, filhos através da adoção, através do sacrifício de Jesus, né? Então, através do sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos feitos filhos de Deus, filhos e cordeiros com Jesus. O nosso DNA, ele é trocado. Nós agora temos o sangue de Jesus nas nossas vidas e nós somos filhos. Por consequência, ele é o nosso Pai. Ele é o Pai do universo, o Pai de Israel, o Pai de Jesus e por adoção o nosso Pai. A Bíblia fala que ele é o Abba Pai, nosso paizinho, com quem devemos ter um relacionamento pessoal e íntimo. A palavra aramaica Abba e a grega pátria, que traduzem pai, significa família e representa para nós que quando somos feitos filhos de Deus, passamos a fazer parte da família de Deus, ter direitos sobre a sua herança. Filho tem direito sobre a herança do pai, né? Sobre as suas promessas, ter acesso aos seus cuidados, né? E proteção. Mas significa também que devemos obediência a ele como pai, mas que estamos debaixo de toda uma infraestrutura que só a família de Deus tem acesso. Para nós foram reservadas as melhores coisas dessa terra. Deus fala lá em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós temos direito de usufruir como filhos de tudo que pertence a Deus e o nosso Pai. E o que o nosso Pai tem? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus é dono de todas as coisas na terra e nos céus. E Ele é o teu Pai. Amém? Ele é o teu Pai. Para você que aceitou a Jesus como seu Salvador. Tem gente que fala assim, né? Vamos entender uma coisa aí teologicamente, né? Que todos são filhos de Deus. Não, todos são criatura de Deus. Todos foram criados por Deus.
né? Mas nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia fala que agora nós somos filhos de Deus. Mas todos podem ser filhos de Deus? Claro, né? Todos quanto aceitarem como Senhor e Salvador serão feitos filhos de Deus, amém? Está aberto a você a filiação e conviver com Deus, que é Abba Pai, teu paizinho. Você agora pertence à família de Deus, amém? Que a palavra de Deus frutifique no teu coração, que ela fale ao teu interior. Se você anotou as referências bíblicas, né? Estuda durante a semana, lê durante a semana, né? Que você vai ser ricamente abençoado. Semana que vem nós vamos estudar angeologia, nós vamos estudar os anjos, a natureza dos anjos, a classificação dos anjos, o caráter dos anjos, e nós vamos estudar também uma coisa que gera muita curiosidade, né? Ele é um anjo, Satanás, um anjo caído, né? Mas nós vamos estudar então anjos, os anjos, né, de Deus e também os anjos caídos. Então, domingo que vem, 9h30 da manhã, né, nós vamos estar estudando angeologia. Hoje à noite nós temos um encontro marcado online, nós vamos ter a nossa ceia, a Santa Ceia do Senhor. Então você está convidado conosco, você também que é a família Canaã, né? E você que não é a família Canaã, mas que é a família de Jesus, né? E quer participar conosco, prepare a sua ceia em casa, prepare o seu pão, prepare o seu suco de uva, prepare uma mesa bonita e às 7h30, né? Eu vou estar lá na igreja. Eu vou consagrar os elementos, não vai ser você que vai consagrar de casa, eu vou consagrar os elementos da igreja e você vai participar da ceia com a tua família. Faça um ambiente solene, bota uma roupa bonita, se arruma, prepare uma mesa bonita. Ah, pastor, eu não tenho suco de uva, eu não tenho dinheiro para comprar suco de uva. Para um copo d'água, um simbolismo, né? Não vai ser por causa da falta do suco de uva que você vai ficar sem participar da ceia, mas se você tiver um suco de uva, prepara com suco de uva, prepara o pão, prepara uma mesa ali e participe da Santa Ceia do Senhor em família, amém? Então, 7h30 a gente se encontra, amém? Seja abençoado por Deus, tenha um domingo abençoado, tenha uma semana abençoada. Faça assim com as suas mãos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneça agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua família. Amo vocês. Família Canaã, tô morrendo de saudade. Isso tudo vai passar. E em breve nós vamos estar todos juntos celebrando a comunhão que nós temos em Jesus. Amém? Glória a Deus.